Nessa parte aqui, eu vou voltar um pouquinho no conteúdo que nós trabalhamos na última aula de biologia, tá? E a minha intenção, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho da fisiologia do corpo humano. Então, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a anatomia do corpo humano. Trouxe algumas novidades aqui, tá? Para acrescentar mais o nosso conhecimento referente a esse tema. Sabemos que quando a gente fala um pouco da anatomia, da fisiologia do corpo, é um conteúdo bacana de aprender? É. Ele é complexo, muitas vezes da gente compreender alguns conceitos, tá? Então, ele é um conteúdo bem extenso. Então, para a gente iniciar, nós vamos falar um pouquinho da anatomia do corpo. Aí depois nós vamos falar um pouquinho da fisiologia. Aí só para deixar assim, qual que é a diferença da anatomia para a fisiologia? Quando nós falamos da anatomia, nós estamos falando do sistema no qual ele mantém o corpo, vamos supor assim, falando de forma bem simples, em pé. É ele que vai manter o corpo em movimento. Então, o sistema esquelético, ele vai contribuir para essas funções que eu acabei de dar o exemplo aqui para vocês, tá? Então, para a gente adentrar no assunto e destacar um pouquinho mais, ou destrinchar, né? Vamos falar assim, destrinchar e conhecer um pouquinho mais da anatomia do corpo humano, primeira coisa que a gente tem que estudar é o quê? Os ossos, nós temos que estudar a questão dos tipos de tecido que o corpo humano tem, tá? E as suas funções. Aí a gente vai ver que são vários sistemas que estão envolvidos ali para que ocorra o funcionamento por completo de um determinado organismo. Aí eu vou apresentar para vocês alguns do reino animal, de diferentes espécies, no entanto, nós vamos focar no ser humano, tá? Então, aqui começando, ó, falando um pouquinho da anatomia do ser humano, o que nos sustenta, o que nos mantém em pé? Como que a gente consegue se mover, andar, mexer os braços? Como que ocorre todos esses processos? Lembra que nós somos formados por ossos, músculo, nós temos tendões no nosso corpo. Então, tudo isso vai nos ajudar a se locomover, a levantar, sentar, levantar o braço. O que a gente consegue pegar as coisas com a nossa mão é graças a todo esse sistema, né, que foi falado, os ossos, os músculos, os tendões, tá? E a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse conteúdo. Antes da gente se aprofundar, quando a gente fala de um sistema que ajuda o organismo a se locomover, lembra lá, nós não estamos só falando de espécie animal, também ocorre na espécie vegetal. Incrível, né? Aí vocês vão falar, professor, eu nunca vi uma planta sair correndo andando, né? Realmente não tem como acontecer isso. Mas como que ocorre o movimento da planta? Como que ela consegue se movimentar? Gente, o movimento da planta, ela ocorre muitas vezes a partir do momento ali que ela está crescendo. O processo da divisão celular é um dos processos que ajuda na locomoção, no movimento da planta, porém também tem uma outra função que ajuda nessa movimentação da planta, que é a turgescência. Essa turgescência nada mais é quando ocorre a entrada e a saída de água da célula da planta. Mas também não pensa que é aquele movimento brusco que nem a gente consegue fazer, tá? Mais complexo que no ser humano. É algo mais suave, mais delicado, tá bom? Tá. Agora nós vamos falar de vários tipos de sistema que ajuda aí na locomoção desses animais, tá? Vamos falar um pouquinho dos vermes. E aí, a gente conhece, né? Um exemplo, a minhoca. Como que ela se locomove? Qual que é o sistema que está envolvido para que ela ocorra ali a movimentação dela? Então, ó, para que esses vermes eles consigam se locomover, o que a gente tem que entender? Que ele também tem um sistema, o ser humano tem um sistema esquelético, né? Que ajuda na locomoção. Já os vermes têm um sistema hidrostático. Esse sistema, pessoal, nada mais é quando o animal ele tem literalmente líquido
dentro da sua cavidade, e esse líquido internamente dentro desse animal, ele está em alta pressão, sob pressão. Então, essa pressão vai dar a forma, tá, para esse animal, e as paredes em volta, que são constituídas por músculo, que vai ajudar na locomoção desses vermes, tá bom? Então, aqui é um exemplo de um outro sistema também que ajuda na locomoção de outros animais. E quando nós falamos dos artrópodes, lembra lá, os artrópodes são aqueles animais que, um exemplo, a gente está falando da aranha, da cigarra. Quem nunca brincou com a cigarra, né? Quando a gente pega na cigarra, não sei se vocês já brincaram com a cigarra, você observa que a estrutura dela não é rígida, meia durinha. Dependendo se a gente até apertar, a gente consegue quebrar ela, né? O grilo é a mesma coisa. Escorpião nunca brinquei, nem quero brincar, né? É perigoso. Mas o que eu tô querendo explicar para vocês? Quando a gente pega na cigarra, que a gente sente aquela textura do seu corpo mais rígida, mais dura, nós estamos falando ali de uma estrutura que o nome dela é exoesqueleto. Esse exoesqueleto ele é uma estrutura rígida, dura. Aí a sua composição ela é formada do quê? De quitina, tá? E essa estrutura, esse exoesqueleto, ele tem uma função muito importante para os artrópodes. Esse exoesqueleto, pessoal, é onde vai estar ancorado, tá? Os músculos. E essa ancoragem nessa estrutura corporal dos artrópodes vai ajudar, vai permitir que esses animais consigam se locomover, ok? Aí nós falamos aqui que esses animais, eles têm patas articuladas, que uma vai se movimentar conforme a outra vai se movimentando. Então, uma está relacionada com a outra, tá bom? Na questão da locomoção. Beleza, agora vamos focar, né, em nós, seres humanos, e vamos falar um pouquinho dos invertebrados, que também tem outras espécies, tá, de animais, mas vamos focar em nós, né? Então, quando a gente ouve essa palavra, ó, quero que vocês gravem. Quando a gente fala organismo, que tem a característica que a gente classifica como vertebrados. Lembra lá, são animais que têm a vértebra. O que é a vértebra? Nada mais é a coluna e o crânio, tá? Então, ele tem essas duas características. Ok, qual que é a responsabilidade, qual que é a função dessas estruturas? Lembra lá, o crânio, ele vai proteger o nosso cérebro, tá? Já a coluna, ela tem inúmeras funções. Além de sustentar, ser o nosso alicerce, tá? Ele também vai promover sustentação à coluna para nós. E além disso, ela tem flexibilidade na hora da movimentação. Então, quando a gente fala dos vertebrados, vocês gravem essas duas características. São animais com coluna vertebral e crânio. E falando de uma forma simples, qual que é a função? Sustentação e proteção de inúmeros órgãos, tá? Beleza? Tá, vamos nos aprofundar aqui então mais. Quando a gente fala, pessoal, da coluna vertebral ou do sistema todo que está ali envolvido na locomoção, não podemos esquecer de falar do sistema nervoso central, tá? Então, quando vocês verem essa sigla aqui, ó, SNC, o que é? Sistema Nervoso Central, ok? Esse sistema nervoso central nada mais ele vai ser responsável da gente receber informação, da gente processar, tá, essa informação, e a gente ter ali a ação no momento, que a gente faz todo, quando recebe, processa a informação, então nós vamos ter uma ação. Vocês podem ver aí no vídeo que eu tô falando com você e tô mexendo a mão, não tô? Então, eu tô tendo aqui uma ação, que a minha ação seria aqui o movimento das mãos, ok? Então, para a gente ficar assim de forma bem clara, para a gente compreender como que ocorre esse sistema nervoso central, lembra assim, ó, lembra que é um computador, tá? Então, nós vamos o quê? Receber a informação. Finge que nós somos um computador. Nós recebemos a informação, né, do ambiente interno, tanto de fora como de dentro, o ambiente externo.
tá bom? E a gente recebe essas informações. Recebemos essas informações, o que o nosso sistema vai fazer? Ele vai processar essa informação recebida. Então, ele vai fazer esse processamento. Feito esse processamento, logo ele vai integrar. Integrar é quando ele vai gerar uma resposta a partir do momento que ele recebeu uma determinada informação, tá? Gerando essa resposta, ele vai executar uma determinada ação no qual ele foi instruído inicialmente a partir do momento que ele recebeu essa informação, tá? Então, basicamente, a gente é um computador. A gente recebe a informação, nós processamos essa informação, e lembrando que essa informação pode ser do nosso corpo internamente ou pode ser do ambiente externamente, tá? Recebemos essa informação, processamos, no final nós vamos ter uma reação, tá? Nós vamos ter uma. Vamos supor assim, para deixar mais claro para vocês. Vocês estão ali tranquilos, sentado em uma praça. E tem um pessoal jogando bola ou jogando vôlei. Do nada a bola vem em direção a vocês. O que vocês vão ter? Uma reação rápida, né? Uma ação necessária ali para sair da direção que a bola que ela vem, né? Para te atingir. Então, o que aconteceu? O teu corpo recebeu a mensagem do ambiente externo, processou rapidamente e já deu uma resposta para você e você teve uma ação. E já saiu ali, né, da direção da bola para que ela não te acertasse, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, vocês estão na liberdade aí, tá? Para fazer perguntas. Beleza. Então, dando continuidade aqui no sistema nervoso central, pessoal, quais estruturas compõem esse sistema? Ó, primeiro, encéfalo, medula espinhal e nervos, tá? São essas estruturas que compõem esse sistema. O encéfalo, qual que é a função dele? Ele vai processar todas as informações que são recebidas e assim ele vai ter uma ação, tá? Ele vai gerar ali uma resposta na qual vai gerar uma ação que o corpo ele vai executar. Já a medula espinhal, qual que é a principal função dela para o nosso corpo? Gente, a medula espinhal nada mais é como um cabo. E esse cabo, ele vai conectar todas as informações que a gente recebe e ela vai distribuir para o nosso corpo, tá? Para outras partes do nosso corpo. Então, a gente recebeu no encéfalo essa informação, a medula espinhal, que é esse cabo, vai transmitir, tá? Essa informação para outras partes do nosso corpo. E os nervos? O que são? Se a medula espinhal é um cabo, né, que a gente falou aqui que vai fazer essa conexão, que é tipo um cabo que conecta, aí tendo essa função de transportar essas informações para outras partes do nosso corpo, e os nervos. O que são também? Também seria um tipo de cabo, tá? Deixa eu ver aqui. O microfone tá ok. Então, os nervos seriam também, pessoal, um tipo de cabo que vai conectar o nosso corpo ao músculo, tá? Músculo, órgãos. Então, é assim que ocorre o processamento e a transferência de informação do nosso cérebro para o nosso corpo, tá? De forma aí bem simples, explicando para vocês. Vocês ficaram com dúvida naquela parte ou não? Tá ok. Tá ok. Beleza. Então, ó, quando a gente fala dos artrópodes, outra característica que nós temos que destacar: simetria bilateral. Gente, simetria bilateral nada mais é quando você consegue pegar vou falar aqui um objeto, tá? Mas a gente está falando dos seres vivos, tá? Do reino animal. Quando você pega um objeto, você consegue cortar ele ao meio. E quando você corta ele ao meio, você observa que as duas partes, elas são iguais. Então, os vertebrados, eles apresentam essa característica, que é a simetria bilateral. Se a gente fosse cortar o ser humano ao meio, a gente vai observar que ambas as partes
tanto a parte direita como a parte esquerda, elas vão ser iguais, tá? Essa parte que foi cortada, ok? Tá, Beleza. então vamos continuar aqui. Ok, a gente falou da simetria, a gente sabe o que significa. E aí, qual que é a importância dela para nós? Principalmente para para nossa locomoção, para o simples ato da gente se locomover ou ter alguma reação. Então, se a gente for observar, a simetria bilateral não é somente para a gente identificar se o animal, ao momento que você corta ele ao meio, que as duas partes vai ser igual, não é só isso, não. Ó, uma importância que a gente pode destacar, que é o movimento direcionado, tá? Esse movimento direcionado, ele permite que o animal ele se mova de forma mais eficiente em uma determinada direção específica que ele precisa caminhar, tá? Então, ele vai ajudar nesse movimento, um movimento direcionado. Já a outra parte que a gente pode destacar de importância da assimetria bilateral seria a cefalização. A cefalização, pessoal, é o quê? É onde que estão concentrados os órgãos, tá? É onde eles estão alocados, esses órgãos. Aí quem são? Pode ser do sistema nervoso, tá? Um exemplo. E esses órgãos, geralmente, a gente pode pegar a cabeça como exemplo, tá? Então, os nossos órgãos, eles ficam numa determinada posição, uma determinado local, tipo como se fosse uma organização, tá? Isso vai permitir o quê para os nossos órgãos? Ele vai permitir, principalmente, nós seres humanos, ter uma percepção do ambiente no qual nós estamos inseridos, vai ajudar a gente observar os estímulos rapidamente, vamos supor, de você ter uma reação que seja rápida, assertiva, no olhar ou simplesmente no ato de pegar algo rapidamente, vamos supor, caiu, você derrubou sem querer alguma coisa, bateu a mão, você tem um reflexo rápido ali, você consegue pegar aquele objeto antes que ele caia no chão. Então, a simetria bilateral, ela traz também essa importância, tanto para a locomoção, para você ter uma direção assertiva, e também para você ter ali a questão, tá? Que você consegue ter estímulos rápidos no ambiente. Se a gente fosse brincar assim, se eu tampasse o meu olho do lado direito, vocês acham que se algo tivesse vindo aqui do lado direito, eu teria uma reação mais rápido, tanto de movimento como um estímulo? Não. Então, por isso que a simetria bilateral também ela ajuda nesse requisito, tá? Ficou confuso ou ficou claro essa parte? Ficou claro. Tá, beleza. Pessoal, e quando a gente fala de vertebrados, nós estamos falando só do ser humano? Não. Nós temos inúmeras outras espécies que também apresentam aquela característica, que tem a coluna vertebral, que tem o crânio. O peixe é um exemplo, tá? Aí eu coloquei aqui algumas características, só não vou falar, só para não tomar muito tempo, que eu quero entrar na parte da fisiologia com vocês. Anfíbios também, né? Eles apresentam essa característica, tem a vértebra, tem o crânio. Outros vertebrados que a gente poderia também colocar aqui como exemplo, os répteis, né? Um exemplo aqui, o jacaré, também ele apresenta essa característica, tem coluna vertebral, tem crânio, né? E tudo isso é para quê? Para a proteção dos órgãos internamente e também para a locomoção desses animais, tá? E a gente não pode esquecer das aves também, tá? As aves, elas apresentam essas características também, tanto a coluna vertebral como o crânio aí, da mesma forma, proteção dos órgãos e também para a sua locomoção. Aí eu coloquei aqui algumas características de cada grupo para depois, quando vocês tiverem esse material disponibilizado para vocês, observar quais são as características, tá? De cada espécie aqui de animal.
Beleza, agora nós vamos focar no sistema esquelético locomotor humano, tá? Então vamos focar aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema e como que ele ocorre e quais estruturas estão envolvidas. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, quantos ossos o corpo humano tem? O que vocês acham? Quantos ossos aí nós temos? Coloquei até aqui, 3 pontos de interrogação. Vocês têm ideia? Eu não sei, não. Não? Eu não lembro, para mim que era 108 ou é 118, uma coisa assim. 102. 206 ossos nós temos no total. É pouco ou é muito? É muito. É muito, né? Então, ó, nós temos 206 ossos, tá? E eles são divididos em 3 tipos: ossos longos, ossos curtos e ossos achatados, tá? E a gente vai se aprofundar em cada um deles. Quando a gente fala dos ossos longos, lembra braço e pernas, tá? Lembra do braço e das pernas, que aí vocês vão conseguir fazer a associação. Pessoal, uma característica dos ossos longos que a gente fala, eles são cilíndricos, são arredondados, tá? A gente pode observar do braço, da perna, né? Vocês observam aí. E geralmente esses ossos longos, qual que é a outra característica dele? Que eles são compridos, porém eles não são largos, eles são mais finos, né? O seu diâmetro é menor, mas o seu comprimento é maior. E nós temos uma divisão nesses ossos, que a gente fala que é a divisão epífase e diáfase, tá? Aí eu vou explicar para vocês o que significa isso, tá? Quando a gente fala da epífise, nós estamos falando da extremidade do osso, tá? Que é a parte mais dilatada. Vamos supor assim, pega no braço de vocês aí, observa onde que é mais dilatado. É o ombro ou é o meio do braço, onde está o bíceps e o tríceps, que é os músculos? É a parte aqui do ombro, né? Ó. Então, quando a gente pega aqui na parte do ombro, que a gente observa que ela é mais dilatada, que é um osso. Deixa eu colocar aqui na figura, que fica melhor, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte que, por conta dela ser mais dilatada, maior do que o meio do osso, a gente chama ela de epífise, tá? E a diáfise seria o quê? Essa parte que é essa porção mais fina do osso, que seria a parte, vamos dizer assim, que ela não é esponjosa. Aí eu vou explicar mais para frente o que significa isso, qual que é a função, tá bom? Pessoal, essa parte aqui que a gente fala que é a epífise, geralmente ela é formada por alavancas, tá? Então, por que a gente consegue mexer o braço, levantar e abaixar? Porque tem alavancas que vão permitir essa movimentação, tá? E um exemplo que nem a gente falou, dessas alavancas a gente vai ter no braço, nas pernas e nos nossos dedos, ok? E os ossos curtos? Qual que é a principal característica deles e qual ossos que a gente poderia destacar aqui para a gente entender um pouquinho mais? Gente, os ossos curtos, geralmente a gente encontra nos pés, nos tornozelos, nas mãos, tá? E geralmente ele vai ter uma característica bem interessante, que eles são ossos esponjosos. Esses ossos esponjosos, basicamente, ele vai apresentar essa característica aqui, ó. Ele tem literalmente, que nem a buchinha de lavar louça. Tem várias pequenas fissuras, buraquinhos, tá? E isso ajuda muito no impacto. Ele distribui o impacto e assim ele consegue evitar que cause alguma lesão nos nossos ossos, ou dependendo do osso que estiver localizado perto de algum órgão, ele também acaba recebendo esse impacto, distribuindo, e assim os nossos órgãos internamente permanecem protegidos, tá? Então, é um exemplo aqui dos ossos curtos. Bora passar aqui e falar um pouquinho dos ossos esponjosos, tá? Quando a gente fala dos ossos esponjosos, eles têm umas funções extremamente importantes para o nosso corpo. Se a gente for ver,
Gente, os ossos esponjosos, eles têm a característica de produzir células sanguíneas. Quais células são essas que estão presentes no nosso sangue? É o quê? O glóbulo vermelho, o branco, as plaquetas, tá? Que nem nós falamos ali anteriormente. Qual que é a outra função dele? Do amortecimento de impactos, né? Então, ele vai amortecer os impactos que a gente recebe. Vamos supor, você está caminhando, está correndo, ou está fazendo algum movimento e recebe um determinado impacto que seja extremamente, vamos dizer, forte. E esses ossos esponjosos, então ele tem essa função de amortecer esse impacto e ajuda sim a proteger o nosso organismo, né, os nossos órgãos internamente. E outra coisa bem interessante, esses ossos, pessoal, eles vão armazenar minerais, tá? E quem são esses minerais? Cálcio, fósforo. O cálcio é para quê? Se a gente fosse analisar assim, qual que é a função do cálcio? Onde que a gente utiliza? Principalmente na estrutura óssea, a gente sabe que quando a pessoa ela chega a uma certa idade, que ela vai tendo a queda da quantidade de cálcio presente no seu organismo, o que que acontece? Os ossos ficam mais fracos, os dentes também têm a tendência de ficar mais fragilizado. Então, quando o nosso organismo tem a necessidade desses minerais, eles vão estar lá guardadinhos nos nossos ossos, os ossos esponjosos, e quando o nosso organismo precisar dele, vai ocorrer a liberação desses minerais quando for necessário aí, que aí o corpo ele pede e o nosso organismo acaba fazendo essa liberação, tá bom? E o fósforo também é bastante importante. Eu não falei dele, mas se a gente for observar assim, qual que é a função do fósforo? Geralmente, quando a pessoa ela tem anemia, o que ela sente? Tontura, fraqueza. E o que está faltando no sangue dela, no organismo? Fósforo. Baixa de fósforo. Muitas vezes, talvez ela não está tendo uma alimentação que consiga suprir a necessidade que ela precisa, aí geralmente a pessoa acaba desenvolvendo uma anemia. Aí ela já tem que ir para o médico, né, fazer um outro tratamento para conseguir se curar da anemia, tá? Só falando lá do fósforo. E os ossos achatados? Os ossos achatados no nosso corpo, ele é uma pequena minoria, mas tem também a sua importância e também a sua função aí no nosso corpo. Gente, quando a gente fala dos ossos achatados, lembra do crânio, da nossa cabeça, né? Aí eu pergunto para vocês, esses ossos achatados, vocês acham que eles se locomovem ou não? Já vou adiantar que não, tá? Essa é uma das características dos ossos achatados. Eles não se locomovem. Imagine se nosso crânio mexesse. Você deitava, aí levantava a cabeça, amassar tudo para um lado só. Seria muito bizarro, né? Então, uma das características desses ossos, eles vai proteger, né, os nossos órgãos internos. E uma outra característica que a gente pode destacar que eles não ocorre a locomoção dele, eles são fixos, beleza? Bora passar aqui. Tá. E falei para vocês já dei a deixa ali, que os ossos achatados, né, não apresentam essa locomoção. E como que a gente faz essa classificação? A gente chama ossos suturados, tá? Que ele não permite a movimentação ou a locomoção. Um exemplo que a gente falou do crânio. E nós temos os ossos articulados. Esses ossos, geralmente, eles sempre vão ter cartilagem, e essas cartilagens, elas ajudam na articulação, na movimentação, tá? Desses ossos, e assim vai facilitar o movimento, a movimentação desse corpo. Beleza? Então, guardem aí. Quando a gente fala ossos suturados, não se movimentam. Já os ossos articulados, lembra lá, tem cartilagem que ajuda na articulação e na locomoção, na movimentação desse organismo. Beleza? E agora, vamos falar um pouquinho sobre os músculos.
A gente tem bem pouquinho músculo, tá? São apenas 600 músculos no nosso corpo. É pouca coisa, né? Assim. E se a gente for ver qual que é a função dos músculos juntamente com os nossos ossos? Gente, os nossos músculos, eles estão ligados aos nossos ossos, aos nossos tendões, às cartilagens. E que para que isso? Para que essa ligação? Para que ocorra a nossa movimentação, a nossa locomoção, para que a gente fique em pé com equilíbrio, para que a gente tenha postura. Eu não sei se vocês já ouviram, geralmente quando a gente está meio corcunda assim, com a postura encurvada, geralmente os fisioterapeutas eles falam que ou a gente está com a musculatura da barriga fraca, né, que a gente não consegue sustentar a nossa postura, então geralmente eles pedem para fazer exercício para fortalecer esse músculo, para que a gente possa manter a nossa postura correta, né? É um exemplo aí só para vocês entenderem quando a gente fala aí dos músculos e a sua importância, tá? E diante disso nós temos algumas classificações dos músculos quanto à sua movimentação, tá? Aí vocês vão lembrar isso aqui é da academia. Isso que é bem legal para quem faz academia, exercício, para entender ali quando o instrutor, né, ele fala, faz tal movimento. Por quê? Para trabalhar aquele músculo com mais ênfase. Um exemplo aqui, ó, nesse esqueminha, estou mostrando para você, uma pessoa ela está contraindo o braço, beleza? Então, como que a gente vai classificar esses movimentos? Então, ó, nós temos aqui um movimento que nós chamamos de agonista e o antagonista, tá? O agonista, pessoal, vamos supor assim, você tá com o braço solto, relaxado, caído, teu braço tá caído lá. Você precisa levantar o seu braço. O que você vai fazer? Você vai contrair o quê? O bíceps, que é essa parte aqui de cima, tá? E o tríceps é a parte de baixo. Gravem aí, ó. Bíceps, parte de cima, tríceps, parte de baixo. Então, quando você contrai o seu bíceps, o que vai acontecer? Você tá puxando o braço aqui para cima. Mas quando você tá lá com o braço largadão, relaxado, o que vai acontecer? Você vai acionar o seu tríceps, tá? Desculpa, falei errado. Então você vai acionar ele, puxando o seu braço para cima. Quando o seu braço estiver aqui em cima, o que vai acontecer? Quem que vai estar contraído? Vai ser o seu bíceps. E o seu tríceps aqui embaixo, que anteriormente estava trabalhando, puxando o seu braço para cima, o que vai acontecer? Ele vai relaxar, tá? Então, nós temos essas duas classificações de acordo com o movimento. Antagonista, que é quando ocorre a contração desse músculo, e antagonista, quando ocorre o relaxamento desse músculo. Ok? Maravilha. Falamos então resumidamente da anatomia do corpo humano. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia. Fisiologia, gente, a gente vai falar do sistema respiratório, circulatório e assim por diante, tá? Então, nessa parte que nós vamos conhecer um pouquinho o sistema respiratório, como que ele funciona. Lembra lá, todos os seres humanos, eles respiram. Todo ser vivo respira, tá? Cada um conforme a sua evolução. Então, nós temos quais tipos de respiração? Coloquei algumas aqui, a gente tem outras, tá? Então, nós temos a respiração pulmonar, que é através de um sistema respiratório que utiliza um determinado órgão, que é o pulmão. Já o sistema que utiliza as brânquias, que é muito característica dos peixes, né? Os peixes também respiram. Aí você vai falar, professora, mas como? Como que ocorre esse processo da respiração? Gente, a água, ela tem oxigênio. O que vai acontecer? O peixe, pela boca, vai ocorrer a entrada dessa água, nas brânquias vai ocorrer esse processo de difusão. O que é a difusão? É quando ela tem a capacidade de capturar as moléculas de oxigênio e entrar nas células desse peixe. Aí ocorre o processo de entrada de oxigênio no organismo dos peixes
E pelas brânquias também vai ser liberado o CO2. Lembra lá, quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, nós estamos puxando o oxigênio. E quando a gente libera o ar, nós estamos liberando o CO2, que é o dióxido de carbono, tá? Então é a mesma coisa aqui no peixe. E os animais que apresentam ali o tipo de respiração, que é através da respiração cutânea, que um exemplo é o peixe. Como que ocorre esse processo? Também através da troca gasosa. Mas como que vai ocorrer essa troca gasosa? Através da pele do animal. Aí ele tem que estar com a pele úmida, tem que ter a epiderme mais fina, que é a pele, né? Para que ocorra esse processo de troca gasosa, que seria ali o ar entrando, né, basicamente pelas células, pelo poro da pele desse animal, e assim ele consegue fazer o processo de respiração. Não sei se vocês já viram alguém jogando sal no sapo. Gente, literalmente você mata ele sufocado, por isso que ele apresenta aquela agonia naquele momento. Nunca façam isso, tá? Judiação do bichinho. Nunca joguem sal nele. Tá, agora vamos focar em nós, né? Nos seres humanos. Então, lembra lá. Os pelos do nariz. É esteticamente bonito? Não, não é bonito, né? Mas ele tem uma função extremamente importante. Ele vai filtrar o ar, tá? E no nosso nariz, pessoal, tem vasos sanguíneos. Esses vasos, ele vai ter a função de aquecer o ar, tá? Que o nosso corpo ele precisa desse aquecimento, ele vai aquecer numa temperatura que seja ideal para o nosso corpo. Então, essa é a principal característica da nossa fossa nasal. Pelos para filtrar o ar e, né, os vasos sanguíneos para que ocorra aí o aquecimento desse ar ao momento que ele for entrar aí na nossa fossa nasal. E aí a gente começa a destrinchar. Ó, quando a gente fala das estruturas que estão envolvidas para que a gente consiga respirar, lembra lá, nós estamos falando da laringe, da epiglodes, da laringe, do esôfago e também da traqueia, tá? Então, falando de forma bem simples, a faringe, pessoal, nada mais é que ela vai ajudar nesse processo de respiração, ok? Então, ela é um sistema responsável pelo sistema tanto respiratório como também digestório. Então, tradução. Ela vai entrar o ar e vai entrar o alimento pela faringe. Aí, o que, que nós vamos ter? Após a faringe, nós vamos ter uma estrutura que a gente chama ela de epiglodes, que é essa daqui, ó. A epiglodes, a estrutura dela é formada por uma cartilagem, tipo como se fosse uma folhinha. Então, quando você engole o alimento, essa epiglodes fecha, tá? Ela vai fechar a nossa laringe, que é por onde entra o ar para os pulmões. Ela fecha. Por que ela fecha? Para que o alimento, para que líquidos não entrem na nossa laringe. Porque quando você está se alimentando ali, que a gente brinca assim, opa, o alimento entrou no buraco errado, a gente não começa a tossir, não começa uma irritação na nossa garganta? Então, por quê? Ou o líquido ou o alimento entrou na nossa laringe e o nosso corpo tem essa reação de tossir para expelir esse corpo que não é para entrar ali. Então, a epiglodes tem essa função, tá? De tampar a nossa laringe, evitando aí a entrada de alimento e de líquidos, tá? E quando que essa epiglodes abre? Quando o ar entra. Quando a gente inspira, a gente puxa o ar, aí ela abre e deixa o ar passar aí para a laringe, tá? Beleza, o ar entrou pela nossa laringe ali, né? Que é essa parte aqui, ó, entrou. E aí, o que, que nós vamos ter após a laringe? Gente, a gente tem várias estruturas, tá? Várias. Tô até com o livro aqui de vocês, se vocês quiserem acompanhar na página 90. Mas se vocês não tiver, não tem problema, que eu depois passo material em formato PDF para vocês terem esse conteúdo. Gente, quando a gente fala da laringe, nós vamos ter a traqueia, nós vamos ter os bronquíolos, tá? E os brônquios. Aí vocês vão falar, professor, mas qual que é a função dessas estruturas? Gente, nada mais é que é para passar o ar, tá? Vamos falar aqui, ó. Falamos da traqueia, né? Ó os brônquios. Ó, brônquios. E eles vão se ramificar em bronquíolos.
E esses bronquíolos, na pontinha dele, vai ter mini bolinhas. Essas mini bolinhas, nós falamos que são os alvéolos. Esses alvéolos é o que vai receber o ar, tá? E vai ocorrer ali o processo da troca gasosa. Aí, como que ocorre esse processo aqui da troca gasosa, gente? É bem legal. O processo da troca gasosa vai ocorrer nesses alvéolos. A gente vai ter uma veia que vai trazer o sangue sem oxigênio, tá? Que vai ser o sangue ali que está presente o CO2, que a gente vai eliminar quando a gente solta o ar. Então, quando a gente inspira o ar, ele vai lá para os nossos alvéolos, faz essa troca gasosa, recebe ali o CO2 e disponibiliza o oxigênio para o nosso organismo, para o nosso sangue, né? Para ele distribuir para o nosso corpo, tá? Então, é esse processo que ocorre. Beleza? Conseguiram compreender? Tranquilo? Ok. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Então, a gente vai finalizar aqui, né? Que nós terminamos aqui nossa aula. Aí eu vou fazer assim, eu vou salvar em PDF para vocês, vou mandar, tá? Esse documento. E vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Muito obrigada.